Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, Maranhão e mais 10 estados iniciam o período de defesa do caranguejo uçá. E o Ministério Público do Maranhão está de olho para combater a pesca e o comércio ilegal do crustáceo. Pacote anticrime é tema de oficina para promotores e servidores da instituição. Realizado em São Luís, um seminário para discutir a manutenção do Fundeb. E ainda, município de Raposa tem até julho deste ano para garantir um abrigo a crianças e adolescentes em risco. O MPTV está no ar. Foi realizada na semana passada, na Procuradoria-Geral de Justiça, uma oficina para promotores e servidores sobre o pacote anticrime. Confira. A lei anticrime foi o tema de uma oficina voltada para promotores de justiça e servidores do Ministério Público do Maranhão. O tema tem gerado intensas discussões no Ministério Público brasileiro. Que nós estamos hoje realizando através da Escola Superior do Ministério Público para capacitar todos os promotores e todos os membros do Ministério Público, nós iremos realizar encontros regionais nas principais regiões do estado do Maranhão para que nós possamos levar a discussão dessa matéria a todos os promotores e construirmos os nossos enunciados, construirmos e amadurecermos todos os nossos atos para que nós possamos, de forma homogênea, trazer uma melhor compreensão da matéria, de forma que possamos atender principalmente o cidadão, que deseja uma justiça célere e menos impunidade. O palestrante foi o promotor de justiça Antônio Suxberger, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É uma lei que impõe uma série de ajustes institucionais, mudanças estruturais e, sobretudo, mudanças de postura. Então, nesse momento, mais do que nunca, é extremamente relevante as ações de capacitação, de formação continuada, e eu venho com muita alegria participar aqui dessa atividade do Ministério Público do Maranhão, que mais uma vez dá mostras de preocupação, de atualização dos seus profissionais, de atenção aos novos institutos e um diálogo que se pretenda profícuo para a melhor aplicação dessa lei. O diretor da Escola Superior do Ministério Público, Márcio Tadeu Silva Marques, ressaltou que a capacitação é necessária para que se busque a excelência da atividade do MP na defesa da sociedade. A escola, por determinação do Procurador-Geral, vai realizar aqui em Imperatriz, em Pinheiro, e depois novamente em São Luís, esse debate para que a gente possa formar um entendimento institucional o mais homogêneo possível, a fim de prevenir a aplicação de forma quebrada, de forma que possa causar alguma perplexidade na aplicação da justiça criminal e favorecer a impunidade. A intenção do Ministério Público sempre é garantir a segurança pública, garantir o combate a essa impunidade e o sentimento do cidadão de que a justiça está sendo cumprida. Esse é o nosso papel que faremos. Diversos organismos de defesa da educação se reuniram em São Luís na última segunda-feira para discutir a aprovação do Fundeb de forma permanente. Intitulado Seminário Todos pela Educação, aprovação do Fundeb já, o evento reuniu promotores de justiça, professores e estudantes. Veja como foi. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é o conjunto de 27 fundos estaduais que recebem impostos dos estados e municípios e é dividido conforme o número de alunos que cada localidade possui, sendo complementado pela União. A ideia do seminário era somar esforços do poder público e demais entidades em favor da educação pública brasileira. Nós queremos fazer esta movimentação, que daqui se extraia uma carta hoje subscrita por todos os presentes, para enviar para toda a classe política, para que o Congresso possa transformar esse Fundeb num recurso permanente, pois precisamos melhorar cada vez mais a educação. Na verdade, é através da educação que se liberta e que se consegue voar mais alto. Já dizia o nosso querido professor Darcy Ribeiro, de que se investindo em educação, não será necessário construir presídios. E nós acreditamos que é a educação que transforma o mundo.
O Fundeb se estende até dezembro de 2020, o que impõe a necessidade de se aprovar um novo fundo que assegure a manutenção e o desenvolvimento da educação no país. A promotora de justiça, Sandra Soares de Pontes, explica que a discussão é urgente e que a extinção do recurso pode trazer sérios prejuízos à educação. Nós precisamos que essa emenda constitucional seja aprovada até o final de dezembro de 2020, porque é o vencimento da atual emenda constitucional, e é preciso chamar a atenção dos parlamentares do Congresso Nacional para que essa emenda constitucional seja aprovada o mais rápido possível. Então, a discussão do seminário de hoje vai girar em torno desse assunto e estamos aqui abertos para receber diretores de escola, professores, promotores de justiça e membros da sociedade civil em geral para essa discussão que é muito importante para o Estado do Maranhão. No próximo bloco, o município de Raposa tem até o mês de julho para garantir um abrigo a crianças e adolescentes em risco. O município de Raposa tem até o mês de julho deste ano para garantir um abrigo a crianças e adolescentes em risco. A decisão judicial é resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2013 pelo Ministério Público do Maranhão. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, titular da comarca de Raposa. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá e olá a todos os telespectadores. Promotor, explique com detalhes para o nosso telespectador o que motivou essa ação civil pública ajuizada em 2013 pelo MP. Uma das funções constitucionais do Ministério Público é a proteção integral da criança e adolescente, tanto tem com assento na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e Adolescência. Detectamos, através de várias investigações, que o município de Raposa, ao tempo e ainda hoje, tinha grande dificuldade o município em fazer cumprir o que determina o Estatuto da Criança e Adolescente no que tange a proteção integral em crianças e adolescentes em situação de risco. Sim. Tivemos várias tratativas com o município extrajudicialmente, já que eu sou promotor de justiça titular daquela comarca desde novembro de 2007 e o que foi conseguido através de diálogos extrajudiciais foram medidas que não estavam realmente sendo efetivas para a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de risco. Então, resolvemos assim entrar com uma ação civil pública como último recurso para que o Poder Judiciário obrigasse o município de Raposa a tão somente cumprir, os artigos e os dispositivos do ECA nesse particular. A ação é de 2013. A situação hoje ainda é a mesma da época? Veja bem, como eu estava falando, a situação na época era muito pior. Sim. Nesses anos todos, o município de Raposa, aqui e ali, com seus gestores, eu digo todos os gestores que passaram pela administração municipal da cidade, tinham uma forma de tentar resolver esse problema da criança e adolescente de uma forma. Por último, estava sendo contratado abrigos, ou casas-lar da cidade de São Luís para que se abrigassem crianças da Raposa. Sim. Esse contrato recentemente foi suspenso e ficamos no vácuo com relação a isso, quando veio em novembro agora essa sentença para tentar realmente efetivar, tornar efetiva a disposição do ECA. Promotor, a gente sabe que o afastamento da criança e do adolescente da família é uma situação, uma medida excepcional. Né? Em que casos essa situação é requerida? O que significa, por exemplo, para que o nosso telespectador entenda? O que é uma criança em situação de risco? Isso, para quem tenha a dúvida, não tem a tecnicidade, a expertise jurídica, seria bom pontuar. Uma coisa é o adolescente em conflito com a lei. Nesse caso, ele não vai para abrigo, ele vai para uma unidade de internação caso ele cometa um ato infracional semelhante a crime. Sim. Não é o caso aqui. Nós estamos falando não do adolescente em situação de conflito com a lei. Nós estamos falando aqui em crianças e adolescentes, criança do 0 ao 12, adolescente do 12 ao 17, até completar 18. Crianças e adolescentes em situação de risco. Exemplo, adolescente que é negligenciado pelos pais, ou responsáveis, tios, parentes, adolescentes ou crianças que são vítimas de abuso,
crianças e adolescentes em situação de rua. O que fazer nessa situação? O ECA é muito claro quando ele diz que a política de atendimento à criança e ao adolescente ela tem que ser municipalizada. Então o município é sim o responsável principal dessa política de atendimento dessas crianças e adolescentes, né, nessa situação de risco ou em situação de abandono. Existem órgãos como o Conselho Tutelar, que geralmente na prática é chamado a intervir no primeiro momento para tentar mediar juntamente com o poder público, aí representado por CREAS, CRAS, onde fornece assistentes sociais, terapeutas, psicólogos do município, tentar ver a melhor solução para aquela criança e adolescente. Ou em primeira monta, tentando ver famílias substitutas ou inclusive parentes, para que fiquem tomando conta aí com a guarda dessa criança ou adolescente até cessar o risco e depois reinseri-la em outra família, ou se for o caso, até voltar à mesma família depois de sanado o prejuízo. Né? Essa que é a principal questão. Como é que funciona? Qual é a função, por exemplo, desses abrigos? É uma forma de garantir minimamente a educação daquela criança, a dignidade dela naquele momento em que ela está sendo tirada da família? Voltando à excepcionalidade, né? Não é política hoje do Ministério Público, nem acredito que seja política, e nem a política que está disposta no ECA, né? Quando digo política, a política norteadora institucional de proteção à criança e adolescente. Que uma criança ou criança ou adolescente fique eternamente no abrigo. O ideal seria reinserir essa criança ou adolescente negligenciada, vítima de violência, abandonada, em uma família substituta ou até mesmo que ela retorne com acompanhamento dos pais ou dos responsáveis que deram causa à negligência e abandono, volte ao convívio familiar. Então o abrigo ou a casa lá seriam instituições de caráter passageiro, temporário para essa criança ou adolescente apenas para cessar o risco. Mas infelizmente, pela desestrutura familiar que nós observamos hoje, acaba se eternizando aquela criança ou adolescente em abrigo ou em casa lá, em virtude de não terem famílias substitutas, nem para guarda, nem para tutela, nem para adoção. Você vê que nós chamamos de abrigo ou casa lá, mas é o velho conhecido orfanato. As crianças ficam lá depois de uma certa idade, é muito mais difícil encontrar alguma família que queira adotar, ficar com a guarda e proteger aquela criança e principalmente, mais difícil ainda, o adolescente. Nesse pedido da ação, não é só a construção do abrigo, mas ter toda uma equipe, né? Fazer o esclarecimento, veja bem. A grande verdade é que nem seria viável um abrigo na cidade de Raposa. A grande tirada, a grande sacada, por assim dizer, seria implementar o programa de família substituta, e que o que foi deferido nessa ação, foi julgada procedente a ação do Ministério Público, é que se formasse um corpo interdisciplinar com todo o aparato de psicólogos, terapeutas, assistentes sociais de proteção à criança. E esse abrigo, ele teria apenas o cunho emergencial mesmo. Pouquíssimos dias ou pouquíssimas semanas ou poucos meses até se colocar a criança em uma família substituta para que ela tenha o crescimento saudável em um lar, em um lar realmente efetivo. Mas se for o caso, será necessário realmente a construção de abrigos. Essa medida tem que ser implementada até julho deste ano. Isso, a ação foi de maio de 2013, a sentença saiu em novembro de 2019, ano passado, e o juiz deu 8 meses para fazer toda essa readequação, que é uma política municipal que já deveria ter feita há muito tempo, o município fazer toda essa readequação e priorizar, já que o ECA diz que a criança é a prioridade máxima, priorizar a situação da criança e adolescente em situação de risco e organizar-se administrativamente para que no prazo de 8 meses, a partir da sua intimação da decisão, cumprisse o que foi determinado em sentença, que é o mesmo que foi pedido na ação civil pública. A ação do Ministério Público foi concedida, julgada procedente in toto no seu pedido.
Promotor, e até lá, se precisar, por exemplo, se aparecer alguma situação de uma criança ou adolescente em risco, o que pode ser feito nesse momento? O que eu já estou fazendo nesse momento. Quando aparecem situações em situação de risco, falhando aí o Conselho Tutelar, não no seu mistério, mas falhando em conseguir uma família substituta, um parente, uma família cuidadora dessa criança ou adolescente, eu estou entrando com uma ação civil pública contra o município, para que o município, às expensas dele, contrate com qualquer casa ou qualquer abrigo ou qualquer casa lá, para que tire dos recursos próprios municipais, para que essa criança fique em abrigo fora da cidade de Raposa, ou em São Luís, ou em Pasto Lumiar, ou Ribamar, onde for mais perto, e garantir assim o conforto dessa criança ou adolescente. Explico. A ação civil, como o município hoje não tem convênio com os abrigos aqui da região do entorno da Grande Ilha, eu não posso obrigar que esses abrigos no entorno da Grande Ilha eu receba essas crianças e adolescentes, é uma contrapartida. Então o município teria, através dessa ação judicial, o dever, e sai muito mais dispendioso, muito mais caro ao erário, ter que fazer isso pontualmente, do que ter toda já uma estrutura montada com as despesas e rubricas na lei orgânica, para que se faça cumprir a lei nesse sentido. Logo no início da entrevista, o senhor mencionou que isso é uma política municipal. Então, o gestor não pode alegar que o município tem menos de 55 mil habitantes e que, portanto, não pode implementar. Não tem nada a ver com o número de habitantes. Não, né? o abrigo sim, mas a questão da política de proteção integral à criança e adolescente, ele não pode se eximir de espécie nenhuma, de maneira nenhuma. É por isso que eu defendo sempre na ação como o abrigo, é gradual, na ação pedida é gradual. O ideal realmente seria a implementação do programa Família Substituta, que será implantado através de lei municipal. Entendi. O legislativo legisla, né, para ser redundante, aprova a lei, deve ser iniciativa do Poder Executivo Municipal, cria o programa de Família Substituta, onde são escolhidas pessoas que ganharão, não vou dizer salário, mas ganharão cestas básicas para ficar de prontidão e acolher aquela criança ou adolescente que esteja, porventura, em situação de risco e abandono, até a reinserção dela, de novo, em uma família que ela possa chamar de lar. Entendi. Promotor de Justiça Reinaldo Castro Júnior, titular da Comarca de Raposa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esclarecimentos e sempre pontuar a função precípua e constitucional do Ministério Público, que é, né, nesse caso, a proteção integral da criança e do adolescente. Obrigada. Eu que agradeço. O defeso do caranguejo uçá foi instituído há mais de 10 anos devido ao período de reprodução dos caranguejos conhecido como andada. O primeiro período ocorreu entre 11 e 16 de janeiro. O segundo período começa hoje, dia 10 de fevereiro, e vai até o dia 15. O terceiro e último período ocorre de 10 a 15 de março. O Ministério Público do Maranhão está de olho para combater a pesca, o transporte e comércio irregular e ilegal do crustáceo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Fernando Barreto. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Por que é tão importante a preservação, a proteção desse período de andada? Esse período de andada é o período da reprodução, ou seja, é quando os caranguejos vão ter a sua fase reprodutiva, que é essencial, porque ele tem fases em que ele é uma larva até ele chegar a ser o crustáceo. Resultado, se nós não tivermos uma proteção desse período, nós corremos o sério risco de ter uma depleção desse estoque. O que é isso? É você no futuro não ter, como já não tem em algumas regiões de São Luís, a presença do caranguejo. O prejuízo nesse caso é o mais variado, desde a ausência dos serviços ecológicos que os animais prestam para os manguezais, até mesmo um problema de segurança alimentar, porque os caranguejos estão na base da cadeia alimentar da população, principalmente da população de baixa renda, e também um problema ao patrimônio cultural, na medida em que a gastronomia ela é a referência cultural de toda a sociedade. Toda a sociedade, quando você visita um outro país, uma outra região, o que você procura conhecer? A gastronomia daquela região. Pois bem, a gastronomia do Maranhão, ela depende muito
da manutenção do caranguejo, ou seja, são vários pratos, ou seja, há um problema econômico também por trás e, por consequência, você tem uma situação de patrimônio cultural, ou seja, imagina se você daqui a 10 anos não tiver mais caranguejo, como é que você vai ter aquela referência cultural necessária? Então, são multifaces desse problema que nós temos que enfrentar, e a maneira de preservar todos esses valores, como eu disse, vão desde a proteção ecológica, passam pela segurança alimentar e chegam até o patrimônio cultural, é garantir o seu período de reprodução. Quais são os impactos no futuro, caso esse período de andada não seja respeitado? Com certeza, nós já colhemos boa parte desses impactos atualmente, se você considerar que o abastecimento do caranguejo em São Luís não é feito com a ilha de São Luís, ela não consegue. E nem em regiões próximas, ou seja, eles já vêm de regiões mais distantes, Cururupu, Porto Rico, ou seja, basta você perguntar de onde vem, você vai descobrir que eles estão vindo a 70, 80, 100 quilômetros de distância. O que isso significa? Significa que você já tem uma depressão do estoque pesqueiro, ou seja, você já não tem a mesma quantidade do animal, tanto por destruição dos manguezais, ou seja, aterro em manguezal, corte de manguezal, quanto principalmente pela captura do animal no período do seu defeso, ou seja, da sua reprodução. Nós já temos esses efeitos. Por isso que foi criada a andada, para que nós comecemos a frear esse processo destrutivo e recuperemos esse valor importante ecológico, humano, econômico, cultural. E leva tempo, né, para esse caranguejo chegar no tamanho atual, né? São muitos anos, mais de 4, 5 anos, para você ter um caranguejo que já é um caranguejo, já superou as fases de larva. E para ele ter um tamanho tal como as pessoas querem, são muitos anos, é muito tempo. As pessoas pensam, um mês. Não, não é um mês. São 4, 5, 6 anos para você ter um animal realmente grande. Porque ele troca de casca, já está num processo de hibernação que os biólogos conhecem muito bem. A sociedade precisa saber que leva tempo. E esse tempo depende muito do momento da reprodução, em que o caranguejo é uma larva. Ou seja, se nesse momento as pessoas, não, é mais fácil capturar, vamos capturar agora, lá na frente você vai sentir falta porque não vai ter o produto, porque não teve reprodução. Como é que o consumidor pode ajudar nesse processo? O primeiro papel do consumidor é ter o consumo consciente e o consumo sustentável. Então, o que acontece? Se você pensar que são 3 semanas alternadas de 3 meses, num ano de 12 meses, você vai ver que o tempo que não se permite o consumo, a captura do caranguejo à venda, ele é pequeno, no universo de um ano. A maior contribuição da população seria a população não procurar o produto nesse período. Se a sociedade começar a dizer, olha, de 10 a 16, nós não vamos comprar, nós não vamos consumir, porque nós queremos consumir por muitos anos. Ou seja, justamente... Ninguém vai morrer por causa de comer caranguejo por 6 dias. Por 6 dias, entendeu? Aquela história, aquelas famílias têm aquela cultura no sábado, a caranguejada em casa. Se elas querem continuar com essa cultura, custa abrir mão de um sábado no mês. Se as pessoas não comprarem, ninguém consegue violar a lei da oferta e da procura, que é a lei da economia. Ou seja, se a sociedade não comprar, se a sociedade não consumir, o comerciante não compra e numa cadeia de logística o pescador não vai buscar. Ótimo. Na outra semana, ou seja, nós estamos hoje no dia 10, se a abstenção for de 10 até 16, na outra semana você vai poder consumir tranquilamente, porque ele poderá ser pescado a partir de 16, 17, é quando ele vai chegar aqui na quinta-feira, lá pelo dia 19, 20, por aí. Resultado, esse é o primeiro papel. O segundo é denunciar. Ou seja, ao verificar que tem, por exemplo, é impossível você ter um caranguejo vivo sendo vendido nos dias 13, 14, 15. Impossível. Até no dia 16. Porque até pela distância, ele está aqui em São Luís dia 16, de manhã, ele tinha que ter sido capturado dia 15. Dia 15 ele não pode ser capturado. O próprio estoque, a declaração de estoque dos comerciantes é até o dia 7. Ou seja, no dia 10 a gente já vai saber, porque nós estamos requisitando do IBAMA, quem é que tem declaração de estoque. A declaração de estoque é do produto já manufaturado, ou seja, carne de caranguejo, patinha de caranguejo. Agora, o caranguejo vivo, só é possível alguém ter até o dia 9, é possível. No dia 10 é impossível ter. Ainda que ele tenha no dia 10, foi capturado no dia 8, no dia 7, suponhamos isso. Sim. No dia 11, no dia 12, não tem porque o animal não vive 5 dias fora da natureza. Ele não sobrevive, ele morre. Então, o resultado, se a população tiver essa consciência de que, olha, é vivo, é a sexta-feira, dia 15, está vivo, é criminoso.
Não tem como estar vivo nesses dias. Então, aí vem aquele lado da população. Não rejeitar esse produto naquele período e denunciar onde souber. O Ministério Público do Maranhão tem dados e estatísticas sobre pessoas ou comerciantes que não obedeceram e cometeram esse crime ambiental? Temos, inclusive, além das multas que são razoavelmente elevadas, nós temos também condenações criminais na 8ª Vara Criminal. Só no ano passado foram pelo menos 4 ou 5 condenações pelo crime do artigo 34. Ou seja, é importante também entender que é crime ambiental. É crime estar com caranguejo, é crime transportar caranguejo, é crime vender, é crime adquirir, é crime estocar, ou seja, tudo aquilo que está na cadeia produtiva no período de 10 a 15 é criminoso. O estoque que é tombado, que é declarado, ele tem um limite de tempo. Ou seja, existe um limite. Existe um limite, ou seja, até o dia 7 eles têm que declarar. É como ele disse, ela declarou no dia 7 que tinha 300 unidades vivas. No dia 7 seria possível ele ter, mas no dia 11 é impossível ele ter. Aquilo ali é fraudulento, ou seja, ele fraudou. E existem muitas outras fraudes que eles fazem, todas nós estamos acostumados a enfrentar, tipo dizer que adquiriu o caranguejo de alguém que tem estoque. Não, o estoque tem que ser do próprio comerciante. Ele tem que declarar o estoque dele. Não adianta o restaurante dizer, olha, eu tinha tantos quilos de carne, mas o estoque é de fulano. Não, o estoque tem que ser dele. Ele tem que ter declarado. Se ele não declarou, nós não reconhecemos. Ou seja, há uma repressão forte. Inclusive, o Ministério Público estará com a Polícia Ambiental, com a Secretaria de Meio Ambiente, nesses dias, fiscalizando em restaurantes, em feiras, e para nós não importa se quem está vendendo é no meio da rua ou se é a pessoa mais rica. A lei vale para todos. Era isso que eu ia lhe perguntar. O que é que o Ministério Público vai fazer para garantir que o período da andada seja respeitado? Olha, ao longo dos anos nós tivemos muitos processos criminais, inclusive nas primeiras vezes, lá nos anos... Vai ter fiscalização? Vai ter. E mais firme. Já teve no primeiro período pela Secretaria de Meio Ambiente, mas a próxima será mais rígida. Inclusive, os processos sempre existiram, em 2005, 2006, 2007, todos os anos que teve descumprimentos, chegou ao Ministério Público, houve denúncias criminais e condenações. Supermercados já foram condenados, comércios grandes, restaurantes e, inclusive, às vezes, pessoas que estão vendendo no meio da rua. Nós estaremos na rua. Inclusive, no dia 15 e no dia 14, o Ministério Público estará. No dia 13, no dia 15, 14, todos esses dias nós estaremos. Ostensivamente, em alguns momentos, com a informação sendo levantada, entendeu? Através da polícia também. Ou seja, a Polícia Ambiental também está engajada. Nós vamos conversar, inclusive, com a Polícia Civil, para, se possível, amanhã, nós estamos preparados até para dar flagrantes, se for necessário, porque precisa da Polícia Civil para isso. Ou seja, em dado momento, poderá haver o desconforto de uma prisão em flagrante, porque o crime tem a pena mínima de 1 ano. Então, não é um crime de menor potencial ofensivo. É de médio potencial ofensivo e tem as suas consequências. Promotor de Justiça Fernando Barreto, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço e a gente espera que a população colabore, que os comerciantes colaborem, os revendedores, é 1 semana de cada mês nos primeiros 3 meses. Não é impossível fazer isso. Lembrando que esse período também, nós temos que lembrar que camarão e lagosta também estão no defeso. Agora, nossa prioridade é o caranguejo. O MPTV chegou ao final e você já sabe, para participar do nosso programa, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 65 29. A gente tem um encontro todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Tchau, tchau.